qual foi a última vez que você disse sim, querendo dizer não. Bem-vindos ao Quero Refletir, um podcast onde duas psicólogas, eu, Letícia Marques, e eu, Carol Alves, abordamos temas de cuidado, desejos, escuta e reflexões sobre a vida. Quer refletir com a gente? Se você está assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve no canal, deixa seu like, isso ajuda demais a gente e ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que talvez também estejam precisando ouvir isso. Se você está assistindo pelo Spotify, segue a página aqui, deixa seu comentário, isso também ajuda bastante a gente. Você já saiu de alguma situação na sua vida com aquela sensação de ter se abandonado com o receio de desagradar alguém? Sabe aquele famoso dizer sim, querendo dizer não? Se você está sempre disponível, sempre cedendo e se adaptando ao outro para não desagradar, em qual momento você se questiona aonde você entra nisso todo? E o quanto tudo isso te custa emocionalmente. Se você se identifica, fica aqui com a gente, que a gente vai bater um papo bem legal sobre esse receio de desagradar o outro, o medo de dizer não. Dizer não pode parecer muito simples, mas para muitas pessoas não é. Pode parecer apenas uma palavra, mas não é sobre a palavra em si, é sobre o que ela pode provocar. Dizer não ativa um medo muito profundo de desagradar, de ser rejeitado, de evitar um desconforto. Então é algo muito mais profundo que é preciso ser olhado com cuidado para que possa ser mudado. Com certeza, e muitas pessoas ainda confundem a gentileza com esse receio de desagradar, né? Acha que é um traço ali da personalidade, então eu não posso desagradar o outro, eu não vou estar sendo gentil. Tem que estar sempre disponível para o outro, né? Exatamente, só que aí por trás disso pode ter aspectos emocionais prejudiciais à saúde mesmo, que aí entra tudo isso que você falou, né? O medo da rejeição, o medo do abandono. Porque a pessoa que não consegue dizer não, ela tá dizendo muitos nãos para si mesma. Né? Quantas coisas de si ela precisa deixar de lado para estar sempre dizendo sim pro outro? É um autoabandono ali, isso tudo acaba reverberando sintomas. Então você vai deixar o outro numa situação muito confortável em prol do seu desconforto. Em prol do seu desconforto, dos seus próprios desejos, né? A sua vontade ali. Ou muitas vezes até mesmo de uma ilusão de amor. Né? Eu só tenho o amor do outro, eu só consigo sustentar o amor do outro, receber o amor do outro diante da minha disponibilidade, diante dos meus sims. É preciso muita cautela com isso, né, Lê? Porque esse amor pode acabar virando esforço, a presença acaba virando cobrança das relações e a identidade acaba virando uma adaptação. A pessoa abre mão de ser quem ela é para se adaptar ao outro, né? E isso em qualquer tipo de relação, nas amizades, familiares, amorosas, né? A pessoa tá sempre abrindo mão da própria identidade, né? Sim. Em detrimento do outro. E o quanto isso acaba sobrecarregando a pessoa, né? Dentro dessa dinâmica de estar sempre se adaptando, sempre se cobrando ali para não deixar faltar nada pro outro e acaba se esquecendo, né? Isso inclusive mina a felicidade da pessoa, porque para ser feliz a gente precisa ser autêntico. Não existe felicidade, segundo a ciência da felicidade, não existe felicidade sem autenticidade, né? São coisas que não se desconectam. Então, se você estiver sempre abrindo mão da sua autenticidade, saiba que você também está abrindo mão de ser feliz. Com certeza. E aí você tá construindo, de repente, relações com base em alguma utilidade. Né? Não como uma regra, mas assim, isso pode acontecer, porque se você tá abrindo mão dessa autenticidade para agradar o outro tá gostando de você através daquilo que você tá oferecendo, não supostamente. De quem você é, né? Exatamente. Então é um risco. É algo a se pensar. E talvez alguém se questione, né? Tá, mas aí eu vou ficar falando não pros outros só pra eu ser feliz, isso não é egoísmo? Será que a pessoa sempre esperar que você seja a pessoa que diga sim, que nunca diga não, não é um egoísmo da parte dela? Né? Porque a gente precisa se priorizar até pra gente estar bem, pra cuidar do outro quando o outro precisa, né? Se a gente nunca tira um tempo pra nós, pra nos cuidar, pra dizer sim pra nós mesmos,
em que momento a gente cuida desse jardim que nós somos para que borboletas venham por quem nós somos, não por aquilo que nós temos, né? E essa ilustração, né, do jardim e das borboletas é que faz muito mais sentido você cuidar do seu jardim para que tenham ali borboletas que venham por o que aquele jardim é, do que sair caçando borboletas, ficar caçando borboletas com todo esse esforço, correndo atrás delas, capturando elas, né? Que seria ter essas pessoas, né? Correr atrás dessas pessoas por sempre dizer sim para elas, né? Quando na verdade pessoas vão também se chegar a você por quem você é e não pelo que você faz por elas apenas. E isso é um filtro muito importante que começa a aparecer na sua vida, você começa a passar essa peneira na sua vida quando você aprende a dizer não. Sim, isso que é o mais interessante. É você estar diante do outro ali de acordo com o que você é, com a sua personalidade, com a sua essência. É isso que é o saudável das relações. Se começa a partir muito pro outro lado, é que a gente precisa parar para refletir. O porquê você tá se adaptando. E chega uma hora que isso começa a ficar insustentável. Porque com a Letícia eu vou me adaptar de um jeito, com a Maria de outro, com o João de outro, com o Pedro de outro. E aí? Quem sou eu? Quem sou nisso eu? Tudo? Exatamente. Então, claro, a gente vai mudando ali conforme algumas relações. Com uma pessoa a gente tem mais afinidade, outra menos, mas são coisas diferentes do que você tá sempre se moldando ali. Precisando dessa aprovação constante do outro. Né? Exatamente, exatamente. Eu acho que eu vejo como coisas completamente distintas. Acho que isso tá dentro do saudável ali. Sim. E isso ajuda a ter uma clareza de que o limite de dizer não afasta, mas revela quem pode ficar na sua vida. Sim. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro. Eu acho que é importante as pessoas pensarem sobre isso, né? O quanto a gente viver para agradar o outro é uma situação muito insustentável, o quanto isso impacta na saúde emocional, né? Porque você vai entrar ali num pico de sobrecarga, numa exaustão mesmo. É aquilo que eu simbolizei, ó, com uma pessoa de um jeito, com outra pessoa de outro, então você vai exaustivo demais, e aí vai trazer aquela sensação de nunca é o suficiente. Exato. Porque você não se sustenta em uma personalidade ali, na sua essência, né? Melhor me referindo, você não tá se sustentando na sua essência, você tá sustentando na essência do outro, no que o outro tá esperando de você. E nisso provavelmente a pessoa nunca nem teve espaço pra olhar pra quem ela é, pra entender que ela pode ter a própria identidade, ela não se conhece, ela não sabe o que é ser autêntica. Sim. Tem recebo muitas mulheres, né, na clínica, e mulheres que relatam, chegam com esse sofrimento de perderem, a sensação de estarem perdendo a identidade, porque elas acabam se fusionando no outro, principalmente agora aqui me referindo, dentro dos relacionamentos amorosos. Então, para eu ser uma boa companheira, uma boa esposa, eu preciso sempre me adaptar. E não necessariamente. Eu acho que é importante construir esses dois espaços, né? Sair dessa fusão, porque o seu mundo também é interessante. Por que só o mundo do outro? Entender que dentro de uma relação existem dois indivíduos, né? Sim. Individuais, tem a individualidade de cada um que em conjunto forma o casal, né? Um não pode se anular em detrimento do outro, né? Essa pessoa que se anula acaba adoecendo. Sim, e deixa de ser uma relação, né? Porque eu acho que o próprio nome já diz, você está se relacionando com o outro, aqui independente da figura, né? Pode ser um companheiro, é um pai, uma mãe, um amigo, né? Alguém do seu trabalho. Então, assim, você precisa se sustentar naquilo que você é. E muitas pessoas acabam se deixando de lado, não conseguindo externalizar ali, né? O que eu até brinco, deixa de mostrar toda a sua potência com medo do outro não receber isso de uma forma
né, agradável ali. E a gente aprende isso muito cedo desde a infância, né, que pra gente ter o amor do outro, pra gente ter atenção, a gente precisa sempre corresponder a algo, sempre agradar ali. Do contrário, a gente não vai receber tanta atenção, tanto amor, vai ser punido de alguma forma. Então a gente acaba trazendo isso para as relações adultas. E isso não só dentro de um contexto familiar, aqui eu falo no geral mesmo, culturalmente, socialmente falando, né? E principalmente, não por uma questão de gênero, mas eu acho que a mulher ela traz essa carga muito maior do que o homem, né? Por essa feminilidade, então, vai perder ali a doçura, né? Se eu falar, a menina não. é criada pra ser perfeita, né? Senta bonitinho, não bagunça o cabelo, brinca de um jeito que não desarrume seu vestido. Enquanto o menino não, o menino tá correndo, tá se sujando, ai que bonitinho. O menino caiu, ó, levanta aí, enquanto a menina, você caiu, deixa eu arrumar o laço do seu cabelo, né? Isso muda como a gente cresce, com certeza, né? Com certeza, faz muita diferença. E aí são os padrões, né, que vão se estabelecendo ali, e o quanto isso dentro das relações acaba se tornando insustentável, como a gente falou. É uma sobrecarga emocional muito grande, porque imagina, você tá dentro de uma relação e você não poder ser quem você quer ser, quem você quer se tornar, porque você não sabe como o outro vai receber isso. E acontece, né? Não vamos assim trabalhar dentro de uma ingenuidade, o outro tem que nos amar como nós somos. Pode acontecer, de repente, de você começar a estabelecer limites, né, dizer alguns nãos e de fato você deixar de receber o amor do outro. Agora aquilo, não é mais né, interessante. De que o limite revela quem pode ficar, né? Sim. Então, se a pessoa não aceita seus limites, ela não aceita quem você é. Sim. E aí que é importante fazer uma reavaliação mesmo, né? Das nossas relações, do porquê que a gente fica tão pautado em agradar este outro, né? Estes outros, e se abandona ali. Deixa de viver os próprios desejos, abandona mesmo. Tem muitas mulheres que chegam no consultório com essa sensação mesmo do abandono. Eu não sei mais quem eu sou, eu não tenho mais identidade, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero. Principalmente mulheres que às vezes abandonaram a carreira em prol de um relacionamento, que abandonaram os amigos que tinham antes em prol de um relacionamento, se abandonou em prol de um relacionamento, fica perdida. Quem sou eu agora? O que eu gosto? O que é meu? O que é do outro? Fica tudo muito misturado ali, né? Sim, isso é muito comum mesmo. E por isso que é tão importante a gente continuar falando sobre isso, né? Para que as pessoas, elas primeiro aceitem-se, né? Do jeito que vocês são, a sua essência, para que o outro ele possa aceitar também. Que isso seja algo natural, não algo que você precisa se reconstruir todinha, né, pra poder ali ter uma relação com o outro, ser aceita ou amada pelo outro. Tem um livro da famosa psicanalista brasileira Ana Sui chamado A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E é exatamente isso que acontece nesses casos, né? A pessoa ali em busca de um amor, o que ela alcança é a solidão, né? De estar sozinha com ela mesma, sem conhecer mais a pessoa que ela realmente é, colocando uma expectativa de amor muito grande no outro, sem primeiro ter aprendido a se amar, né? Que pra amar o outro de verdade, a gente também precisa ter aprendido a se amar, né? É até um princípio bíblico, amar o outro como a si mesmo. Como você vai amar o outro se você não amou a si mesmo primeiro? É muito importante. Parece sutil isso, né? Mas faz uma grande diferença na vida de todo mundo. É importante esse ganho de consciência, porque às vezes a gente se perde de si e não sabe necessariamente que é nessa tentativa de estar sempre correspondendo a alguma coisa do outro.
Eu acho que... Muitas vezes a pessoa imagina que ela tá mais ganhando do que perdendo naquilo. Porque, eu tô abrindo mão disso, disso e disso, mas eu tô tendo essa segurança, esse amor, esse suporte. O que é uma fantasia, muitas vezes, né? Porque você não tem isso se você não tem clareza de si, né? Às vezes você tá recebendo migalhas ali. Sim. Quando você não tá se dando nada, você não tá se dando o mínimo e tá aceitando o mínimo do outro. E aí que é importante a gente ter cautela, porque se a gente perde este outro, então o relacionamento que se acaba, como que fica, né? Essa mulher ou este homem também. A pessoa se desmorona. Você desmorona, porque você tá fusionada, né? Você tá aqui... Você só sobrevive com o outro. Quando você tem esse rompimento, você perde a sustentação, a base. Por isso que muitas pessoas chegam com essa, na clínica ou fora também, né? Essa sensação de se perder de si. Né, de não ter identidade. E às vezes a pessoa pensa, não, mas eu nunca vou me separar. Tá, tudo bem. Mas e se essa pessoa falecer? Se acontecer um acidente? Né? Onde fica você nisso tudo? Esses lutos acabam sendo muito mais difíceis. Porque o suporte da pessoa não existe mais. E agora? Onde ela vai se sustentar? Sim. Porque ela não tem nenhuma estruturação interna. Sim. A gente não casa para separar, a gente nunca espera uma tragédia. Perfeito. Mas são acontecimentos da vida. Que a gente não tem o total controle. Então, por isso que é muito importante, durante as relações, durante o percurso da vida, a gente ter esse contato íntimo com a gente, quem a gente como que a gente vai se sustentar essa nossa identidade diante do outro, porque justamente nesses casos, para não perder ali a base. Muitas pessoas acabam entrando num pico muito grande de ansiedade, vem a depressão por conta desses rompimentos, esse luto, né? Quando o outro se vai, porque você aprende a viver correspondendo a alguma expectativa. Sempre na sombra do outro também, né? Sempre na sombra do outro. Sem nenhuma autonomia, muitas vezes. Sim, isso é importante ser revisto, né? Não é que muitas pessoas acabam interpretando isso como um egoísmo também. O que absolutamente não é. Não, tá muito longe disso. Muito longe. Uma coisa muito importante para todos refletirem é essa questão que a gente até começou no início do episódio, da generosidade, que muitas pessoas ainda confundem. Então vou dizer não ao outro, eu estou deixando de ser generosa ali, gentil. Então entender o que tem por trás disso, por trás dessa distorção, que muitas vezes é o medo. É o medo da consequência. O que vai acontecer depois que eu disser esse não? Que eu desagradar o outro. E isso também pode ser uma fantasia. Não tá só dentro do campo da realidade. Eu vou fazer uma coisa que eu tenho certeza que a Letícia não vai gostar. Mas não necessariamente. Às vezes pode ser uma fantasia minha. Eu suponho, com base em alguma coisa ou que aconteceu ali dentro dessa relação, ou com crenças antigas, como a gente falou, que vem lá da infância, adolescência, de algum outro momento da vida, que te faz deduzir que você vai desagradar o outro. E às vezes, não. E aí você fica sofrendo com aquilo, você deixa de falar, deixa de fazer alguma coisa com esse ideal. E mesmo que o outro se desagrade, ele vai ter que lidar com os sentimentos dele, né? O outro, muitas vezes, também é um adulto que tem que lidar com as próprias frustrações, com as próprias emoções, que tem que saber ouvir nãos também. Então, também não se responsabilize demais pelo que o outro vai sentir. O que o outro vai sentir não é da sua conta, por assim dizer, né? Sim. Eu lembrei agora de uma história engraçada, né? Envolvendo essa dificuldade de dizer não, que eu ouvi há uns meses atrás, uma menina relatando na internet que ela foi num profissional médico e quando ela chegou no andar,
a pessoa da porta do lado, acho que ela ia no dentista e a porta do lado abriu e uma senhora muito simpática já veio falando pra ela, eu tava te esperando. E ela sabia que não era ali. Nossa. E ela entrou, porque ela não ficou com medo de chatear a pessoa tão simpática, falando, eu acho que você tá me confundindo, você se enganou com alguém. E ela entrou na recepção, tentando entender o que era ali, aí ela viu que era um ginecologista. A senhora ali, recepcionista, passou um cafezinho pra ela tomou um café com a senhora, até que ela encontrou uma brecha de dizer que ela não era paciente, de uma forma muito cautelosa, muito sutil, e aí ela conseguiu sair ali de ginecologista e ir pro dentista, que é pra onde ela realmente ia. Né? Quando ela poderia simplesmente ali no começo, no final do vídeo ela até fala, eu vou levar isso pra minha terapia porque é uma dificuldade de dizer não. Totalmente. E aí ela poderia simplesmente ter chegado e falado, olha, desculpa, acho que a senhora tá se confundindo, eu tô indo ali na outra profissional. E estaria tudo bem, né? Mas ela teve todo um rolê ali dentro da recepção do ginecologista devido a essa dificuldade de dizer não e chatear uma pessoa que ela nunca nem tinha visto antes na vida dela. Né? Então, às vezes são coisas que parecem pequenas, né? Que são pequenas realmente, mas que mostram uma dificuldade de não ser perfeita. Sim, é o que tá por trás ali, é o que tá né? por trás. E que história, né? Acho que fica aqui como um aprendizado, né, para todos. Dessa rigidez mesmo, essa dificuldade ali, quantos minutos essa pessoa não sofreu ali da hora que ela entrou para esse consultório que não era o correto, até conseguir encontrar uma brecha, como você falou, para sair. E se o médico aparece e fala, vamos, você vai fazer um Papa Nicolau agora, e ela não conseguir dizer não? Exatamente. É complicado, pode levar a situações de desconforto muito grande para si, por um receio de causar um possível desconforto no outro, né? Sim. E às vezes acaba sendo mais desconfortável do que propriamente dizer que não era ali. Encerrar ali. Que é o que você falou, imagina, então vamos lá fazer o seu exame. E a pessoa já tá toda ali preparada, e como assim? Não era você? E por que você não falou? Né? Exatamente. Então acaba sendo um conflito de ambas as partes. Sim. Né? Uau, que acho que talvez muitas pessoas se identifiquem, né? Claro que é um caso mais rígido ali, uma situação bem delicada, mas pra gente se observar, né? Até que ponto a gente tá se colocando em situações com esse medo, esse receio de desagradar o outro. É muito, muito delicado, é importante rever algumas coisas. Com certeza. Né? E eu acho que é uma demanda muito recorrente. Acho que muitas pessoas convivem com esse medo de desagradar, da validação. Acho que é pesado, é um peso. É um peso muito grande. Sim. E mais ainda hoje em dia, né, na atualidade, com essa questão das redes sociais, né, porque tá se criando um padrão ali também, né, da perfeição, como você falou. Então tudo isso acaba indo para os bastidores. Essa foi uma situação da vida da pessoa, mas às vezes o quanto esse padrão que é estabelecido nas redes sociais, né, em algum outro campo ali da vida, acaba influenciando, né, nos bastidores, na vida real ali, né. Se você já passou por alguma situação que você não conseguiu dizer não, conta aqui pra gente nos comentários, que a gente vai gostar de saber. E gostar de saber se isso te ajudou, se esse episódio te ajudou a conseguir dizer mais nãos daqui pra frente, mas alguns sims pra si mesmo. Por favor. E aí até como algo prático, de repente, você pensar aí, tirar uns minutinhos do seu dia pra pensar qual foi a última vez que você disse sim, querendo dizer não. E o porquê. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio e a gente espera vocês pro próximo. Um beijo, tchau, tchau.